Sou a professora Márcia. Hoje, na aula de Sociologia, vamos falar sobre movimentos sociais e movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas nos campos econômico e social. Os principais movimentos sociais no Brasil e os mais conhecidos são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MSTS, e os movimentos em defesa dos índios, dos negros e das mulheres. O movimento indígena surgiu no Brasil na década de 1970 e desde a sua criação vem atuando na busca da garantia e defesa dos direitos indígenas. O movimento dos trabalhadores sem teto teve início no ano de 1997 com o objetivo de conquistar moradia digna, e o objetivo do movimento do sem terra é ocupar terras sem uso e desocupadas com o objetivo de pressionar o governo a realizar a reforma agrária. Nas cidades, vemos movimentos por mais creches, escolas públicas, transporte de qualidade e melhoria na saúde, como mais médicos e hospitais. Na zona rural, os movimentos mais frequentes são os do MST, dos boias-frias e dos poceiros. Esses movimentos sempre se manifestam por causa das desigualdades sociais e econômicas em nosso país e também pelos governos autoritários que ocorreram no Brasil nas décadas do final de 1960 e até uma parte da década de 1980, onde aconteceram em prol da liberdade e da democracia. Agora, vamos realizar alguns exercícios para entendermos melhor o que estudamos. Exercício número 1. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes, por eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos destacam-se aqueles que: alternativa A, envolve negros, indígenas, sem terra e sem teto. Alternativa B, determina a opinião pública sobre as questões ecológicas. Alternativa C, produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais. Alternativa D, se desenvolvem a partir do controle do Estado e dos partidos políticos. Alternativa E, realizam pressão política, apoiando contestação da política econômica e lutam por melhores salários. A alternativa correta é a letra A. Envolve negros, indígenas, sem terra e sem teto, pois são os movimentos que mais têm participado ativamente das esferas políticas e econômicas, trazendo algumas conquistas para esses movimentos, como, por exemplo, a cota universidade para os negros. Exercício número 2. Sobre os movimentos sociais no Brasil, está correto o que se afirma em: alternativa A, estão direcionados apenas para a reforma agrária, pois seu enfoque é político. Alternativa B, dividem-se em duas fases: regime militar de 1964 a 1974 e regime democrático de 1989 até os dias atuais. Alternativa C, são desorganizados e sem adesão populacional e, por isso, não trazem modificações substanciais ao país. Alternativa D, caracterizam-se pelo não entendimento da luta por reconhecimento de identidades indígenas como sendo movimento social. E a alternativa E, ganharam força e destaque após anos de ditadura militar, período em que a sociedade brasileira buscava reconduzir o país à democracia. A alternativa correta é a letra E. Ganharam força e destaque após anos de ditadura militar, período em que a sociedade brasileira buscava reconduzir o país à democracia.
esses movimentos tiveram condições de crescer e ampliar sua força de expressão através da democracia conquistada após o período do regime militar. Lembre-se, os movimentos sociais são de extrema importância para uma sociedade democrática. Quando a população precisa de apoio para causas justas, esses movimentos ajudam a promover mudanças e reivindicam transformações nas medidas adotadas pelos governantes. Obrigada e até a nossa próxima aula.